Automóveis, aeronaves, barcos, eletroeletrônicos, móveis, objetos pessoais e armas lotam pátios e galpões da justiça em todo o país. É comum a gente ver cenas de bens sendo apreendidos. Mas o que leva a esta decisão? O programa Artigo 5º está começando e vai mostrar qual é o procedimento para apreensão de bens e qual destino é dado a eles. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E diz que a lei deve regular a individualização da pena, que pode incluir, entre outras coisas, a perda de bens. E para falar sobre a destinação de bens que são apreendidos pelo Estado, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Caroline Santos, que atua na esfera civil. E recebo também Marcelo Bareato, advogado criminalista. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora Caroline, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que pode levar à apreensão de um bem. A apreensão de bens, ela é usada, quando alguém deixa de fazer alguma coisa que o Estado, ou que ela tem a obrigação de fazer. Por exemplo, na área civil, a apreensão de um bem pode ser quando alguém tem uma dívida e ela está querendo, por exemplo, fraudar com seu patrimônio, querendo fazer alienações indevidas. Então, isso pode gerar a apreensão desse bem. O que acontece bem também na área civil, eu estou querendo, eu ainda não sou devedora, mas há uma possível execução para acontecer face à minha pessoa e eu já estou dilapidando desse patrimônio. Então, a apreensão seria uma medida acautelatória para poder fazer essa paralisação e garantir que aquele bem vai ser cumprido em alguma decisão posterior pela Justiça. Doutor Marcelo, e na área penal, o que pode levar um bem a ser apreendido? A busca e apreensão na área penal, ela se dá exatamente na medida em que eu preciso garantir um processo criminal. Então, a origem ilícita do bem é que vai determinar essa busca e apreensão. Como ela se procede? Eu vou ter o delegado solicitando ao juiz a autorização de busca e apreensão. O juiz consulta o Ministério Público e, a partir daí, havendo concordância, ele autoriza esse mandado de busca e apreensão. E qual é a diferença entre arresto, sequestro e confisco de bens? Quando nós pensamos em arrestar nós estamos pensando num bem que é lícito e automaticamente ele visa garantir uma execução no final, Então eu indico um bem para que ele possa garantir depois a minha perspectiva de indenização. O sequestro ele recai sobre bens móveis e imóveis e a perspectiva é exatamente essa, é que lá na frente eu possa garantir essa execução, seja com a pena de multa, seja com a indenização para aquele que é a vítima do processo, ou então para que se garanta o possível retorno desses valores para o Estado. E o confisco não. O confisco ele é declarado no final, numa sentença penal condenatória, não transitada em julgado, com a perspectiva exatamente da perda desses bens em favor da União. Bom, e muitos bens que são apreendidos vão a leilão. E a venda pode ser feita pela internet, o que agiliza o procedimento e faz com que mais pessoas tenham acesso aos produtos, já que basta se cadastrar no site para dar o seu lance. Já pensou em comprar uma casa ou até um carro pela internet? Isso já é possível com a modalidade de pregão online, que torna disponível na rede todo tipo de bem penhorado pela Justiça. O canal judicial ele engloba leilões de vários leiloeiros, então nós fizemos um ambiente como se fosse um shopping de leilões judiciais. A ferramenta já foi usada para desfazer de bens de criminosos como do traficante colombiano Juan Carlos Abadia e de empresas como do Banco Santos em 2007, que recebeu 10 mil acessos ao site por segundo. São Paulo foi pioneiro nesse setor e regulamentou em 2009, o que ajudou a definir os recursos técnicos para funcionar e expandir a modalidade em todo o país. Este advogado especialista em direito empresarial entende que o assunto tem de ser uniforme quando a questão é legislação. Os direitos de quem participa de um leilão eletrônico são os mesmos direitos de quem participa de um leilão presencial. Eles participam em condições de igualdade, em razão do princípio da isonomia, o princípio da igualdade, e vai ter o direito a arrematar aquele bem quem oferecer o maior lance. O advogado afirma que esse tipo de leilão é justo e só tem vantagens. O leilão eletrônico, sem dúvida nenhuma, ele traz mais vantagens, porque ele minimiza o custo de participação e de realização do leilão, e ele ainda também otimiza o tempo que se gasta para fazer a arrematação. Doutora Caroline, o que é necessário para um bem ir a leilão?
nós precisamos da autorização judicial, né? E a autorização deve ser de um juiz competente, aquele que tem, de acordo com a Constituição, de acordo com a competência do Código de Processo Civil, competência para poder estar gerindo esse processo. Então, para um bem a leilão, ele pode ser de um título executivo, tanto judicial, advindo de um título executivo judicial, que estão descritos no artigo 475-N do Código de Processo Civil, ou de título executivo extrajudicial, que estão descritos no artigo 585 do Código de Processo Civil. Então, o leilão, quando eu não tenho a possibilidade de pagar, né, por exemplo, em dinheiro ou determinada quantia, quando a sentença já transitou em julgado, eu tenho 15 dias para o cumprimento de sentença, aí eu não nomeei bens à penhora, e aí vem um oficial de justiça, vai fazer todo o procedimento aí para fazer o leilão aí desse bem. Doutor Marcelo, pode acontecer também de um bem a leilão antes mesmo do fim do processo judicial? O ano de 2012 ele foi um marco na nossa história jurídica, principalmente na área criminal. É ali que se estabelecem algumas perspectivas com relação à lei de drogas e também à lei de lavagem de dinheiro. Isso acabou também alterando o Código de Processo Penal no artigo 144-A. E um bem que esteja na perspectiva de deterioração muito rápida, ele teoricamente tem que ser antecipado esse leilão, ok? Mas se for uma depreciação moderada, aquela que se dá com o passar do tempo, o juiz não estaria autorizado, em hipótese alguma, a mandar esse bem a leilão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E é sempre o juiz que determina isso, doutora Carolina? Sim, o juiz é a autoridade competente para poder determinar se haverá ou não leilão. E aí, a partir do momento que ele diz que haverá o leilão, tem que ter toda a avaliação, né? Tem que ter os avaliadores para apresentarem o valor do bem. As outras partes serão intimadas para poder falar se concordam com o valor do bem, porque essa avaliação pode ser tanto muito além do valor real, né? Ou muito depreciativa. Então, as partes têm essa possibilidade de impugnarem esse valor para ele ir aí à praça, né? Ou a leilão, ou seja, para ele ir à asta pública. E qual é a diferença aí entre praça e leilão? Bom, a praça ela é utilizada pelo atual Código de Processo Civil somente para bens imóveis. E o leilão para bens móveis e semoventes, vaca, cavalo e por aí vai. Agora, com o novo Código de Processo Civil que nós teremos aí daqui a algum tempo, aí não vai mais ter essa diferença. Doutor Marcelo, agora a gente está falando aqui de bens lícitos, mas acontece muito de apreensão também de bens, tanto ilícitos ou proibidos no Brasil, quanto falsificados. O que acontece com esses produtos? O bem lícito, ele pode chegar a uma destinação depois lícita, inclusive, né, que é exatamente retornar ao Estado. O ilícito, não. Então, se nós estivermos pensando numa droga, ela será incinerada. Estamos pensando numa falsificação de um objeto qualquer, essa falsificação vai gerar a possibilidade também do bem ser destruído. Mas existem outros bens que ainda, pela característica do bem, pela feitura do bem, eles são destinados a museu, o que nós chamamos de museu penal, que, a bem da verdade, não existe um museu físico penal. O Estado determina que esses bens acabem integrando o patrimônio de determinados museus que nós temos no nosso país. E a nossa equipe foi às ruas saber quais são as dúvidas das pessoas sobre a destinação dos bens apreendidos. Vamos conferir a primeira delas. Eu gostaria de saber se veículos apreendidos podem ser usados como viatura pela polícia. Doutor Marcelo, como é que fica nesses casos? Pode ou não? A polícia tem a sua perspectiva de investigação. Quando ela não puder, por exemplo, trabalhar com as viaturas oficiais, ela vai solicitar ao juiz que está responsável por aquele processo que determine a possibilidade de utilização. Esse juiz nomeia o fiel depositário, provavelmente o delegado ou uma pessoa jurídica, e a partir daí esses bens ficam à disposição exatamente para aquele serviço. Doutora Caroline, como é que funciona a alienação antecipada prevista pela Recomendação 30 do CNJ? Essa recomendação do CNJ é em relação ao seguinte: se o bem tiver alguma deterioração muito imediata, muito precária, muito rápida, ela poderá ter essa alienação antecipada. Só que lembrando que sempre tem que ser por autoridade jurídica competente, dando sempre o segmento do devido processo legal, princípio do contraditório e da ampla defesa, pois as garantias constitucionais não podem ser vedadas, não podem ser desrespeitadas. E se elas não forem asseguradas, todos os atos já existentes ao longo do processo vão ter todos serem retornados. Doutor Marcelo, e esse bem, ele é cedido em definitivo ou ele fica sob a guarda da polícia, por exemplo, até que o processo seja concluído?
o bem será destinado àquela pessoa. Ela tem obrigação de entregar o bem na mesma forma que automaticamente recebeu, ok? Então, se houver um acidente, se houver uma deterioração, ele vai ter que devolver o bem do jeito que encontrou. Então, se nós pensarmos que alguém está usando um carro que foi apreendido e esse carro acaba levando multas, ele é obrigado a pagar as multas porque naquele período estava com ele. Mas vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber o que acontece se um bem que foi apreendido é roubado ou sofre algum dano, quem é responsável? Doutora Caroline, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, mas como é que funciona? Quem é que fica com a guarda desses bens? É sempre determinado um depositário fiel para isso? Sim, é um depositário fiel. Lembrando que antes, inclusive, da decisão do STF, né, o depositário infiel poderia ser preso. Hoje, você só pode ser preso por dívida em razão de alimentos. Então, o depositário hoje infiel, aquele que não guarda a coisa que ele deveria guardar e ele não guarda, ele não faz, seja por qualquer motivo, ele vai ser responsabilizado ou de repor a coisa ou de ter que oferecer a indenização pelas perdas e danos. E se isso configurou má fé, ele ainda pode responder ainda mais, mas aí vai ter que ser pecuniariamente se ele não consegue fazer essa reposição do bem. Se ele se perdeu ou se ele deteriorou, por exemplo, ele é depositário de um carro e ele coloca fogo nesse carro. Então, não tem como mais voltar, né? Então, mas tem um carro parecido, tem um carro de uma marca. Então, ele vai lá numa determinada concessionária e repõe o carro. Mas não é possível, aquele carro era singular. Então, vai ter o oferecimento, né, de um pedido de indenização e ele vai ter que pagar essa indenização. E se teve má fé, ainda vai ter as perdas e danos acrescidas a essa falta de cuidado, né, do depositário fiel. E quem é que pode ser determinado como um depositário fiel, doutor Marcelo? Bem, na verdade, qualquer pessoa pode, né? E dentro dessa perspectiva, o depositário é aquele que guarda, não é aquele que usa. Então, uma coisa é você solicitar para uso, a outra coisa é você ser nomeado depositário fiel. Essa é uma distância muito grande. Recentemente, nós tivemos uma possibilidade de verificar alguém que andava com um veículo que estava em depósito. Esse é um procedimento totalmente errado. A partir do momento que ele é depositário, esse bem deve ser guardado e exatamente para preservar as condições, para numa possibilidade futura ele servir como indenização. Quer dizer que esse bem não pode ser usado, então, para fins particulares? De jeito nenhum. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça, Marcelo Bareato, advogado na área criminal. E recebo também a advogada Caroline Santos, que atua na esfera civil. No programa de hoje estamos falando sobre a destinação de bens apreendidos pelo Estado em razão de infrações cometidas ou por serem produtos de crime. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. Eu gostaria de saber como uma pessoa faz para poder reaver um bem apreendido. Doutora Caroline, qual é o procedimento? Bom, se você é dono desse bem, né, você vai poder entrar, no caso do processo de execução, com pedido mesmo ao juízo, né, ao juízo competente, para poder reaver um pedido normal, se já tem processo em andamento, que com certeza tem porque foi apreendido no cível, vai fazer uma petição interlocutória informando o porquê que você quer reaver esse bem. Quem alega tem que provar, então eu tenho que provar o porquê que eu estou querendo reaver esse bem. Agora, esse bem é de um terceiro, um terceiro tem interesse a esse bem que foi apreendido e ele quer reaver esse bem. Ele tem que obedecer um prazo estabelecido em lei, ele vai poder entrar com embargos de terceiro. Também quem alega tem que provar e demonstrar qual é o interesse, qual que é a repercussão temática que tem, legal, né, fundamentar isso, porque que ele quer reaver esse bem. Isso vale também para a área penal, doutor Marcelo, ou aí é diferente? Não, é parecido, é parecido. Na área criminal, a partir do momento que a pessoa se acha em condição de pedir esse bem, a devolução do bem, ele pode entrar com embargos, de fato, ou ele pode ingressar com um incidente chamado de restituição dos bens. Se for na fase de inquérito, basta solicitar ao delegado e automaticamente, se ele não tem origem ilícita, ele será devolvido. Na fase de processo, é um procedimento que ficará apensado e ele automaticamente está sujeito ao contraditório e ampla defesa. Talvez o grande segredo do penal é que quem acusa tem o dever de provar. Então, se o Ministério Público acha que aquele bem tem uma destinação diversa ou que, teoricamente, ele deveria ser objeto do sequestro, ele só precisa de indícios, ou seja, achar que o bem é. Agora, quando a pessoa vai pedir a devolução, ele precisa comprovar cabalmente que é dele. E aí, automaticamente, ele consegue. Essa é a inversão de ônus que tanto se fala. Agora, o que
acontece se um bem for apreendido e o dono não for localizado? No final do processo, o juiz tem que declarar na sentença a perda de bens e valores, exatamente porque não houve interessado com relação a ele. Bom, e vamos à última pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. O que acontece se o bem for apreendido e depois a pessoa for considerada inocente? Ela tem direito a receber indenização pelo tempo que ficou sem o bem? Doutor Marcelo, se a pessoa for considerada inocente, esse bem é devolvido imediatamente? No final do processo, com a sentença, ele automaticamente volta para essa pessoa exatamente porque foi comprovado que ele não tinha a perspectiva de alguma coisa que fosse criminal, uma infração penal. Doutora Caroline, o que acontece se esse bem já tiver sido leiloado? Se esse bem já foi leiloado e arrematado, né? Porque o leiloado ainda ele está à disposição pela isonomia das pessoas de quererem ou não fazer dar o lance maior para poder arrematar esse bem. Agora, eu já arrematei um bem leiloado, por exemplo, um carro. Na prática, o que a gente vê? Por exemplo, o leilão foi de maneira indevida e já está na posse de um terceiro de boa fé. Então, o que acontece? Ou o juiz pode chegar e falar, olha, terceiro, você vai ser indenizado por esse valor, você vai ter o retorno do seu valor que você já aplicou, né? E aí esse bem, por exemplo, esse carro vai retornar àquela pessoa que detinha aquele bem anteriormente falando, aquele que está buscando a restituição. Agora, se o juiz entender que não, porque aí é muito do livre convencimento do juiz, mas é claro, dentro das provas concretas dentro do processo, né? Então, se ele falar assim, olha, você não vai conseguir a restituição desse bem, aí não pode ter enriquecimento ilícito e nem locupletamento indevido, ou seja, eu não posso simplesmente falar, olha, agora não tem mais como você pegar. Então, eu faço o quê? Desde que não tenha prescrição, né, e nem decadência, ele vai poder reaver o bem, mas se não tiver o bem, vai ser pago a indenização pelas perdas e danos. Agora, doutor Marcelo, como é que fica com uma pergunta da entrevistada aqui? A pessoa é indenizada pelo tempo que ela ficou sem o bem, se ela foi inocente no processo? O grande problema é que o procedimento é legítimo, e por ser um procedimento legítimo de investigação e depois de processo, não há que se falar nessa indenização, a não ser que ocorra a deterioração do bem. Bom, e você, o que acha? Bens apreendidos devem ser disponibilizados o quanto antes para evitar a depreciação do valor? Ou a pessoa tem que ter toda a chance de reavê-los? A nossa equipe foi conferir as opiniões. Apreendeu é porque a justiça já fez seu trabalho, acho que deve seguir o trâmite judicial mesmo. Deve leiloar o quanto antes, né? Principalmente se a evidência for muito forte de fraude, sei lá, o ilícito nesse bem adquirido. Caso contrário, acho que deve aguardar, né, o julgamento para ver se todo mundo tem direito de se defender, né? Deve voltar para a pessoa deve ter a oportunidade de ter de volta. Depende de como ele adquiriu esses bens. Se ele adquiriu de forma lícita, eu acho que ele deve ter um meio de retornar. Agora, se não, deve ser leiloada. Depende se for situação de roubo, né? Se for algum roubo do setor público, aí sim, tem que ser vendido, leiloado e restituído ao cofre público. Doutor Marcelo, todo mundo que tem um bem apreendido tem que ter ampla oportunidade de argumentar e de se defender, ou depende muito se esse bem, por exemplo, é fruto do tráfico de drogas ou de crimes? Na Constituição nós temos a determinação de que todos são inocentes até prova em contrário. Quando é que eu provo o contrário? Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando não couber mais recurso. Então, passear esse bem, leiloar esse bem de forma antecipada, em último caso, e especificamente naqueles casos que envolvem também a lei de lavagem de dinheiro e a lei de drogas. E mais do que isso, tem um detalhe que a lei acrescenta, é que se em 60 dias esse bem for apreendido ou sequestrado e não se iniciar o processo penal, ele tem que ser devolvido. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Doutora Caroline, agora no caso de bens apreendidos pela Justiça Federal ou pela alfândega, quando, por exemplo, a pessoa traz um produto de fora e não paga o imposto, o que é feito com esses produtos? Sempre tem que ter o princípio do contraditório da ampla defesa e o processo administrativo. Então, havendo o processo administrativo no momento da autuação, da apreensão, a autoridade administrativa, né, por exemplo, a Polícia Federal ali, a autoridade judiciária, passará, por exemplo, para a Receita Federal, se for possível, auferir o valor de um pagamento de um imposto, vai ser feito, vai extinguir ali o processo administrativo com o pagamento e pronto.
Agora, se analisou a má-fé, um excesso muito grande, né, que a pessoa quis trazer, de fato, uma mercadoria sem fazer esse pagamento, aí vai gerar o quê? Uma problemática muito maior, que é o quê? Que é a apreensão do bem, ele vai ter que pagar determinada multa, ele vai ter as consequências dentro do direito tributário, né, de pagar os impostos, e esse bem não vai ser devolvido a ele. Agora nós estamos falando aqui de venda dos bens, leilão. O que é feito com o dinheiro arrecadado quando o produto é vendido? Ele vai tentando ticar tudo aquilo que o devedor ou indiciado ou réu, né, já teria ali dentro do processo. Então, vai tentando fazer tipo uma conta mesmo. Esse bem vale tanto, né, vale, por exemplo, R$100 mil, mas ele já tem uma pena de multa, por exemplo, de R$5 mil. Então, já vai ticando isso. Sobrando dinheiro, enfim, vai para o Tesouro Nacional da União. Fica disponível à União e a União vai fazer esse repasse de verba pecuniária. E também pode ser feito, por exemplo, como o professor Marcelo bem também explicou, que pode ser doado, por exemplo, eu tenho artigos de artistas plásticos, né, que adveio, por exemplo, de uma prática criminal, que eu comprei por conta de alguma infração, aí eu vou poder, por exemplo, doar em determinado museu e por aí vai, dando uma destinação ao bem que vai cumprir de melhor forma a função social da propriedade. Doutor Marcelo, um outro entrevistado falou ali de casos de fraude ao setor público. Nesses casos, é diferente a destinação que é dada ao bem de um outro caso comum, por exemplo? O processo é o mesmo, ele tem que ser legítimo e depende de um juiz determinar essa busca e apreensão, esse sequestro, e depende da sentença no final para que possa ser dado a destinação correta. Normalmente vai acabar em confisco. Doutora Caroline, e quando o bem está no exterior, existe uma cooperação internacional para se trazer de volta? Quando o bem está no exterior, na área civil, né, e eu tenho, por exemplo, de fazer um título executivo, uma execução, seja de título executivo judicial ou extrajudicial, o que acontece? Eu peço ao juízo competente do Brasil que envie uma carta rogatória para o país de origem onde esse bem está, para que seja feita a efetiva execução, né? E aí, todos os trâmites acontecerão aqui, mas passará por esse cumprimento internacional. Especificamente com relação a valores, por exemplo, vamos tentar imaginar que nós tenhamos uma pessoa que começa a mandar esses valores para fora do país em um determinado paraíso fiscal. A Interpol hoje está em 80% dos territórios. Então, nós vamos imaginar o seguinte: se não houver o pedido de devolução, isso fica por conta da pessoa e ela vai usufruir desse bem lá fora. Se houver esse pedido, automaticamente essa instituição financeira, ela costuma prender o bem, segurar o bem, e no final do processo, depois dos trâmites que a doutora Carolina acabou de falar, o que vai acontecer? Isso retorna parcialmente para o Brasil e a outra parte fica no estado competente. Bom, para encerrar, então, eu gostaria de saber de vocês se a lei do jeito que está, ela atende às necessidades ou se precisa de alguma mudança. Doutora Caroline. O Código de Processo Civil, né, será mudado, né, daqui a alguns meses, né, vai ter a questão da mudança. Eu entendo que no Brasil nós precisamos menos de lei e mais de prática em relação à lei. Eu, em salas de aula, né, com os meus alunos, eu sempre tento dizer o seguinte, que se pelo menos 50% das leis do ordenamento jurídico brasileiro saíssem da teoria e, de fato, fossem praticadas como um todo, nós já teríamos uma realidade muito maior. E não adianta mudar a lei, nós temos que mudar o caráter, né? Nós temos que mudar a forma de pensar em relação ao comportamento, em relação às coisas que nós falamos, né? Então, seria isso. Para o senhor, doutor Marcelo. Eu penso que as leis, elas estão aí para serem aplicadas. De pouca serventia será ficar mudando a lei ou pensar em alguma coisa mais severa. O que se muda, de fato, como a doutora Carolina acabou de falar, é a mentalidade do cidadão. Ele tem que entender que ele é cidadão e ele assume direitos e obrigações. E a partir daí, se nós observarmos as nossas leis, elas estão ranqueadas como as melhores do mundo. E copiadas por diversos países, principalmente algumas, como lei de execução. Com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Marcelo, doutora Carolina, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio e obrigada também pela sua companhia. Tem alguma sugestão de tema? É só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.